Olá, sejam bem-vindos ao canal Prática em Finanças. Na aula de hoje vamos abordar sobre o fluxo de caixa livre, o famoso FCF. Essa é uma métrica das mais importantes em finanças empresariais, porque ela responde uma pergunta muito simples. Depois de pagar todas as contas operacionais e de fazer todos os investimentos necessários para manter o negócio funcionando, quanto sobrou em caixa? Parece simples, mas é exatamente esse número que mostra se uma empresa é capaz de financiar sozinha, pagar dividendos e ainda crescer sem depender de empréstimos ou novas emissões de ações. A fórmula de cálculo é relativamente simples, é o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. O fluxo de caixa operacional se refere ao caixa que a empresa gerou com sua operação, depois de pagar impostos, juros e ajustar as variações do capital de giro. Já o CAPEX, que vem do inglês Capital Expenditure, são os investimentos em imobilizados e intangíveis, ou seja, o dinheiro gasto para comprar máquinas, equipamentos, reformar fábricas, desenvolver marcas, entre outros. Esses dois números estão disponíveis diretamente na demonstração de fluxo de caixa da empresa, sendo o fluxo de caixa operacional descrito no fluxo das atividades operacionais e o CAPEX descrito na linha de aquisição de imobilizado intangível dentro do fluxo das atividades de investimentos. Para o nosso exemplo de cálculo, vamos utilizar dados da empresa Ambev, listados atualmente na B3. Bom, vamos buscar as demonstrações contábeis da Ambev em 2025. Então aqui com o navegador aberto, vou buscar as demonstrações contábeis, Ambev 2025, vou acrescentar aqui RI, que significa relação com investidores. Ele auxilia bastante a levar diretamente no canal, ou na página que trata de relação com investidores. Acho que já trouxe como primeiro resultado aqui pra gente. Então eu vou buscar esses dados. Então aqui já no site da Ambev, nós vamos trabalhar com os dados completos, mais completos que nós temos atualmente disponíveis, que é 2025. Então eu quero trabalhar com o ano todo, o resultado anual dessa empresa. Então nós temos aqui o webcast, apresentações, resultados, divulgação de resultados, se é o que nos interessa. E nós vamos querer o quarto trimestre, que vai nos informar o resultado de 2025 da Ambev. Então baixando aqui, ele vai buscar para nós e trazer o arquivo que seria a demonstração dos resultados da Ambev. O interessante é que tem uma série de informações, relatos da empresa, relatos dos administradores. O que nos interessa agora para o nosso exercício é a gente identificar a demonstração de fluxo de caixa. Eu já fiz, obviamente, uma pré-observação, e eu sei que ele está lá na página 26. Tá? Então a gente vai buscar dentro do documento a demonstração de fluxo de caixa consolidado, tá? Sempre trabalhando com as informações consolidadas aqui em nossos exemplos. Vou aumentar um pouco aqui, que eu acredito que fique melhor para todos. Então, como eu havia dito, a demonstração, o fluxo de caixa operacional, ele é muito bem destacado no fluxo de caixa das atividades operacionais. E o valor que a gente quer é efetivamente o valor de 2025, 12 meses de 2025. Nós temos aqui informações específicas de 2025, que se refere só ao quarto trimestre, mas nós queremos o resultado ao longo do ano. Então nós temos aqui o valor de 24 bilhões, 450 milhões e 300 mil. Leio desta forma porque está indicando aqui na demonstração nossa que as demonstrações estão em milhões de reais. E a informação nossa aqui é do CAPEX, que na verdade é um investimento em capital de giro, investimentos intangíveis, imobilizado, também está aqui bem descrito no fluxo de caixa das atividades de investimento, onde a empresa investe, aquisição de imobilizado e intangível. Então nós queremos a mesma coluna, 4 bilhões, 590 milhões e 500 mil reais. São os dois valores que a gente vai utilizar para a gente calcular o nosso fluxo de caixa livre. Bom, voltando agora aqui no nosso material, transportando os dados que a gente identificou lá na demonstração do fluxo de caixa da Ambev, nós identificamos então o nosso fluxo de caixa operacional, identificamos o nosso CAPEX e fazendo o cálculo, que é
justamente o nosso fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, chegamos a um fluxo de caixa livre de 19 bilhões 859 milhões e 800 mil reais. Mas o que isso significa? Que interpretação que nós podemos tirar a partir desse valor? Que é o que efetivamente traz o diferencial para aquela pessoa que está buscando se especializar na área de finanças? Bom, uma coisa que a gente consegue identificar é que um fluxo de caixa operacional positivo, expressivo, que confirma que o modelo de negócio da Ambev está convertendo receita em caixa real. A empresa não está dependendo de artifícios contábeis para reportar resultados, ou seja, o que a gente chama de gerenciamento de resultados. O dinheiro efetivamente entrou no caixa depois de pagar toda a cadeia operacional, funcionários, governo, fornecedores, todas aquelas atividades, custos e despesas relacionadas às atividades operacionais. E também os encargos financeiros, e bem como os nossos tributos. A gente observa também que a geração bruta é forte, 19 bilhões é um valor expressivo, significativo. O fluxo de caixa operacional antes do capital de giro foi de 29 bilhões, Isso é visível, que representa uma capacidade operacional pura da empresa, antes de qualquer efeito de prazo. É um número que reflete em escala, poder de precificação e controle de custos dessa empresa. Os ajustes financeiros e fiscais pesam, se a gente fizer uma comparação aqui, agora uma comparação adicional, também trazendo lá das demonstrações dos fluxos de caixa, o IR pago de 4,1 bilhões, ele foi o maior item individual de saída, parcialmente compensado pelos juros recebidos sobre o caixa aplicado, de 1,3 bilhões. Isso é reflexo direto de posição de caixa líquido positivo que a empresa hoje ela mantém, a política da empresa. E o fluxo de caixa operacional de 24,5 bi, ele cobre com folga o CAPEX. Então, além da gente conseguir a identificação do fluxo de caixa livre, é importante a gente conseguir entender como que essas variáveis se relacionam. Veja, ela gera um fluxo de caixa livre de 19,9 bilhões, significando que a empresa financiou 100% dos seus investimentos com recursos da própria operação e ainda sobrou caixa substancial. Uma característica de negócio maduro, com baixa necessidade de capital externo para crescer, dependendo de investimentos, por exemplo, de financeiras, de instituições bancárias. Então, um resultado que a gente consegue extrair olhando tanto o resultado quanto analisando a relação entre os valores que compuseram esse cálculo. Beleza? E olhando isoladamente o fluxo de caixa operacional de 24,4 bilhões, comunica que uma empresa é operacionalmente saudável, com uma geração de caixa real e consistente, capaz de financiar seus investimentos, capaz de honrar compromissos financeiros e ainda distribuir valor para o acionista. Tudo a partir de operação sem depender do endividamento adicional ou de desinvestimentos. A ideia de você ter que se desfazer de ativos seus para poder fazer uma cobertura de novos investimentos ou cobertura de despesas e custos, ou a necessidade de você precisar estar fazendo financiamento para você poder manter suas atividades operacionais, visivelmente através dos dados e dos valores calculados aqui uma empresa financeiramente saudável.